Vamos agora falar de Jacó no Pentateuco. Nas narrativas do livro de Gênesis, explicitamente a ambivalência de Jacó é explorada, mostrando como Deus lhe faz promessas desde o ventre, o guarda, protege constantemente, mas, ao mesmo tempo, age enganando seu irmão, pelo menos na segunda vez, não exatamente na primeira, e seu pai, evidenciando, entre aspas, merecer o nome que lhe foi dado. Ou, pelo menos, a narrativa nos leva a entender dessa forma. Isaac, lá em Gênesis 27:35, ele admite abertamente que Jacó tomou a bênção de Esaú fraudulentamente ou com engano. São as palavras de Isaac. Veio teu irmão e roubou a bênção com fraude ou com engano. Esta palavra, mirmá, que é traduzida como fraude, engano, é frequentemente associada no Antigo Testamento com discurso enganoso, como nós podemos ver lá em Gênesis 34:13, no Salmo 24:4, inclusive lá no Salmo 24 diz: uma das características daqueles que querem subir ao monte do Senhor, que querem se apresentar diante da casa do Senhor, é não falar com fraude. Depois que Jacó descobre que a mulher com quem ele passou a noite não é Raquel, lá na frente, depois que ele já está com o seu tio Labão, então quando ele descobre que passou a noite não com Raquel, mas Lia, ele protesta com Labão: por que então você me enganou? Usa a mesma raiz de mirmá. E aí podemos até mostrar que aqui, lá na frente, Jacó está tendo a, entre aspas, recompensa daquilo que ele fez anteriormente. Ele está colhendo, o que ele plantou. Tal astúcia também requererá um alto custo a Jacó, como está lá em Gênesis 29. Quando Isaac diz, tomou sua bênção, isso significa que Deus pode usar, leia-se, permitir o pecado humano para efetuar seus propósitos. Comparar a escolha de Israel de um rei, e lá em 1 Samuel 8:12, e a jactância da Síria em Isaías 10. Deixa eu ponderar aqui. Podemos perfeitamente dizer que para que Deus realizasse seu propósito, ele permitiu esse pecado, para que os seus propósitos fossem realizados, mas isso não significa que ele estivesse aprovando o ato, a maneira de agir de Jacó. Se por um lado Jacó sentiu medo na presença de Deus, chamando o lugar de Betel, e assim mostrando toda uma sensibilidade espiritual, por outro lado ele pôs uma condicional: se Deus me guardar, se Deus me der abrigo, alimento, ele será o meu Deus, o Senhor será o meu Deus. É como se ele estivesse confessando: o Senhor ainda não é o meu Deus. Então, vejo como nessa passagem belíssima que já rendeu tantas pregações, ali Jacó transmite também uma ambivalência. Ao mesmo tempo que ele tem aquela visão gloriosa, ele declara todo o seu temor, toda a sua sensibilidade espiritual por estar, ele até diz, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, mas ao mesmo tempo ele coloca essa condicional. Assim, aqui eu tirei de um outro comentarista, assim Jacó ainda tinha uma boa distância a percorrer em sua peregrinação antes de poder fazer uma confissão pessoal de fé. Podemos dizer que essa peregrinação ela só vai ter a sua completude lá no Val de Jaboque, lá em Gênesis capítulo 32. Vamos salientar o seguinte, continuando aqui com o mesmo comentarista, Fox, a maneira como Jacó tomou o direito de primogenitura de Esaú não serve de crédito algum para ele. Não podemos justificar o ato de Jacó. O próprio texto bíblico diz que a culpa maior é atribuída a Esaú, que estava preparado para sacrificar sua bênção futura em troca da necessidade imediata e premente de uma refeição. Tanto é que lá em Gênesis 25,
quando há o episódio em que Esaú, ele, entre aspas, vende o seu direito de primogenitura para Jacó, é até interessante que Lutero chama a atenção, comentando essa passagem, diz que houve ali, da parte de tanto de Jacó quanto de Esaú, um pecado de simonia, ou seja, tentar barganhar, vender e comprar um direito sagrado, algo que é exclusivamente divino. Mas o texto ali, em Gênesis 25, termina dizendo: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então Esaú errou sim, e isso vai ser mostrado lá no Novo Testamento, a ponto de dizer que Esaú, ele agiu como um fornicador, ele, justamente por o fato de ele desprezar a sua primogenitura. Brueggemann, que é um grande biblista também, fala da justa posição do conflito humano com a interferência divina dentro da história como um todo, por trás dos intentos de Isaac, da falta de consideração de Esaú pelos valores espirituais. Esaú é marcado por isso, enquanto Jacó, apesar de todos os problemas éticos, digamos assim, sobre a questão de ele estar sempre propenso a enganar, apesar dos seus problemas éticos, ele valoriza as coisas espirituais, enquanto que Esaú mostra todo um desprezo pelas coisas espirituais. Por trás também dos ardis de Rebeca, que com relação ao pai é Rebeca que trama tudo. Tanto é que Jacó ainda pondera: mãe, mas se eu fizer isso, eu vou estar contraindo maldição para mim. Ele tinha a plena convicção de que o que ele estava fazendo não era correto. E aqui também nós temos a dissimulação de Jacó, porque ele permitiu entrar nesse jogo de enganar o próprio pai. Então, atrás de tudo isso, nós temos que entender que encontra-se a realização do propósito de Deus. E o fato de que não é o mérito nem o costume, aqui no sentido da regra da primogenitura, mas sim a graça de Deus que prevalece, e que uma pessoa não é escolhida por sua bondade, mas sim aperfeiçoada por Deus por meio das circunstâncias normais da vida. A história de Jacó quer mostrar isso, que não existe diante de Deus mérito. Tudo é feito pela graça de Deus. Tudo nós devemos à graça de Deus. Não merecemos absolutamente nada. Eu gosto sempre de salientar isso. Tudo que nós fazemos é um agradecimento a Deus. E Deus não se obriga a fazer nada. Tudo o que Deus faz é devido à sua misericórdia. Continuando ainda esse verbete, pode-se entender a partir disso que, por um lado, é a determinação de Jacó de obter a bênção de Deus, de cativar Deus. Nós temos que reconhecer isso. E, por outro lado, é o fato de que Jacó teve de experimentar um quebrantamento, simbolizado pelo deslocamento de sua coxa, a fim de que Deus pudesse abençoá-lo e transformá-lo de Jacó em Israel, um novo Jacó simbolizado pelo novo nome. Outra coisa importante, aqui eu tiro de outro comentarista, ao divulgar seu nome, eu estou tirando isso de um comentarista, mas você vê vários comentários salientando isso, porque o anjo pergunta: qual é o seu nome? É óbvio que o anjo sabe qual é o nome de Jacó, mas quando ele pede para que Jacó divulgue seu nome, diga seu nome, é para que ele faça uma confissão de culpa, revelando então o seu caráter. E isso fica bem patente quando vemos lá em Jeremias, que é uma espécie de eco, digamos assim. Tem no meu canal um vídeo sobre essa questão de citação, alusão, eco do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Jeremias 9:3, nossa numeração, versículo 4, está assim: todo irmão é um suplantador como Jacó.
Não é assim que está traduzido em nossas Bíblias, mas quando você vai para o texto hebraico, é dessa maneira que está. E aqui a gente já começa a ver como os profetas exploram essa ambivalência de Jacó e vão até explorar muito o lado negativo. Vamos ver daqui a pouco. Ao pronunciar seu nome, Jacó admite que enganou seu irmão, como o próprio disse lá em Gênesis 27, 36, no caso Esaú. Ele não é justamente chamado Jacó, ele me enganou essas 2 vezes. Um exagero de Esaú, da primeira vez, ele aceitou vender. Não era certo da parte de Jacó querer comprar. Não se compra as bênçãos de Deus. E a primogenitura prometida por Deus a Jacó era algo exclusivamente de Deus, sem ter relação com convenções humanas. Mas Esaú errou terrivelmente por desprezar a sua primogenitura, do ponto de vista humano, digamos assim. Mas na segunda vez, houve engano sim, ele enganou tanto o irmão quanto o seu pai. Uma vez, agora é interessante isso, falando de Gênesis 32. Uma vez que este é o mensageiro de Deus, é o anjo de Deus, e que você, dentro da narrativa, passa a compreender que é o próprio Deus, Jacó tem uma oportunidade de obter a bênção de Deus que lhe escapou até agora. É interessante que tem muitas pregações sobre isso, né? Quando diz, não sairei daqui enquanto não me abençoares, que bênção é essa que Jacó requer? A bênção que ele sabe que tirou indevidamente através de seu pai. Ele precisa ser abençoado por Deus. E Deus só o abençoa depois que ele passa pelo val de Jaboque, depois que ele faz uma confissão, depois que ele passa por uma transformação. Aí sim, Deus lhe concede a genuína bênção. Pois ele só havia recebido a bênção de seu pai e que foi dada involuntariamente e acrescente-se de maneira inapropriada, já que ele enganou o pai. Com a mudança do nome para Israel, a passagem anuncia que o caráter moral está prestes a sofrer uma metamorfose. Podemos dizer que aqui a mudança de nome significa que agora Jacó ele foi modelado, moldado por Deus. E é a partir desse momento que ele se torna de fato um herói da fé, como vamos ver mais à frente quando falarmos do Novo Testamento. Mesmo no nome Israel, encontramos ambiguidade na narrativa. Isso é bem interessante. Existe muita disputa sobre o significado do nome Israel. Uma das propostas é que significa Deus, ou seja, El luta, ou que Deus lute. Agora, a explicação do nome dado pelo homem, ou seja, pelo anjo, porque no início da narrativa fala de um homem lutando com Jacó. E aí, ao longo da narrativa, descobrimos que é um anjo, próprio Deus. Agora, ele inverte esse sentido ao dizer que foi Jacó quem lutou sucessivamente com Deus, Elohim, e com os homens. Então, o nome Israel, ao pé da letra, significa Deus luta, mas a explicação que é dada depois é Jacó lutou com Deus e com os homens. Mas como assim Jacó lutou com Deus e com os homens? Aqui eu estou com um comentário de Matthews, né? Ele continua: Jacó triunfou sobre Esaú e Labão. Então dizer que ele lutou com os homens e prevaleceu com relação a Esaú e Labão está corretíssimo. Mas ele havia realmente prevalecido, vencido a luta com Deus? E em caso afirmativo, em que sentido? O dicionário de Kleines, no volume 6, na página 45, favorece o seguinte significado e, consequentemente, a seguinte explicação: como príncipe lutaste contra Deus e contra os homens, e prevaleceste. Ele prevaleceu sobre os homens. Contra Deus significa que até aquele momento, do ponto de vista ético, como ele está tentando conseguir as coisas apenas da sua maneira, ele tem, na verdade, lutado contra Deus. Isso traz aqui uma ponderação muito interessante. Às vezes nós queremos as coisas da nossa maneira, do nosso jeito,
E então nos vemos simbolicamente lutando contra Deus. Esse é o verdadeiro sentido da passagem em que Jacó está lutando com o anjo, ele está lutando contra Deus, ou melhor dizendo, aquilo simboliza o fato de que até aquele momento, sem que talvez ele se desse conta, ele estava lutando contra Deus, pelo fato dele querer fazer as coisas à sua maneira. A raiz hebraica yahalo, que é usada lá em Gênesis 32 e que é traduzida como prevalecer, ela também tem o significado, ou pelo significado primário, até favorecido por Klein, é de ser capaz. Isso até no hebraico moderno tem esse significado. Ou seja, quando diz que ele prevaleceu, não é exatamente no sentido de ter vencido uma batalha, mas Jacó, isso significa que ele passou, ele foi capaz de passar no teste, ter seu caráter mudado, a fim de merecer então o novo nome Israel. Por isso que o anjo salienta: teu nome não será mais Jacó, e sim Israel. E aí passa a ter um significado positivo. A partir daquele momento, Jacó ele se torna digno da herança das bênçãos que foi dada já anteriormente a Abraão e a Isaac. Deixa eu só salientar uma coisa aqui: nada disso está vilanizando Jacó. Não é isso que estamos fazendo. Não estamos transformando Jacó num vilão. O que estamos salientando é que a maneira dele agir, a maneira pela qual ele está buscando a bênção de Deus é que é inadequada. E a narrativa bíblica salienta isso, por isso que ele precisa passar pelo val de Jaboque.